Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite a todos vocês de casa aí. Boa noite, Chicão. Boa noite, Celso Cardoso. Estou na expectativa de ver amanhã o Palmeiras campeão da Copinha. Ah, você tá brincando. E eu vou dizer uma coisa para você. A expectativa é enorme. Ele tá adotando aquelas picadinhas do Flávio, né? As picadinhas do Flávio. É nós e são os dois agora. Aliás, os ingressos já estão todos esgotados. Esgotaram ontem de madrugada, 3 horas da ontem de manhã. madrugada. Amanhã público total às 10 horas da manhã. Total? Não é reduzido? Não, eu acho que é 70% reduzido, eu acho né? que é isso aí. Eu acho que 25 mil ingressos, mas é gente pra caramba. Tá vendo só? Esse é um dos assuntos do programa de hoje, que tem muita informação, opinião e, claro, polêmica, como o Chico falando que está na expectativa de ver o Palmeiras campeão. Quem acredita nisso? Ó, temos a abertura do Campeonato Paulista com a vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino fora de casa, a Copa São Paulo, como falamos, que virou um caso de polícia e motivo para muita reclamação de um dos finalistas, a preparação de Corinthians, Santos e São Paulo para a estreia na temporada 2022 e seleção brasileira. Então fique com a gente, que voltamos logo depois dessas dicas. E a gente volta e já com polêmica. Quero saber de você aí do outro lado da telinha e também do Chico, do Paulo, o seguinte. A Federação Paulista de Futebol está favorecendo o Palmeiras ao colocar a final da Copa São Paulo no Allianz Parque? Sim ou não? Você pode entrar no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo na tela e também pode participar do programa mandando uma pergunta para os nossos comentaristas pelo WhatsApp. O telefone é o 994791633. 994791633 e de quebra você pode ganhar essa caneca maravilhosa do Gazeta Esportiva. Paulo, nosso garoto propaganda hoje, olha só, mostra aí a caneca. Mostra a canequinha aqui. Isso aí. Tá aqui. O Chico também, com a caneca. Tá aqui, olha só. Aqui, muito boa. Tá aqui. Não é? Uma dessas pode ser sua em casa. Lembrando que o vídeo tem que ter no máximo 10 segundos. Palmeiras favorecido? Eu até tenho a resposta, no meu ponto de vista, não sei vocês. Hoje vocês que lutem, eu tô de Michelo aqui. Então, Palmeiras foi favorecido com essa decisão da federação? Eu tenho saudades quando as equipes poderiam levar as duas torcidas. Ser no estádio, torcida de um lado fazendo festa, torcida do outro fazendo festa. Não tinha favoritismo nenhum. Sempre joguei no Morumbi. O Corinthians mandava os jogos sempre no Morumbi. E aí, torcida, festa. Então, eu acho sim. Palmeiras favorecido. Palmeiras favorecido. Chicão. Bom, Celso, olha, é o seguinte, eu tenho uma opinião diferente do Paulo. Eu também tenho saudades da época que as torcidas iam juntas e faziam a festa juntas, cada uma no seu devido espaço, e não saía a briga. É isso aí. Eu tenho saudade desse tempo também, mas a realidade hoje é outra. E a federação, para tomar essa decisão, ela não tomou à toa. Ela escutou a polícia, escutou as autoridades, estudou o horário para não bater com o horário do jogo do Corinthians, para deixar o máximo distante do jogo do Corinthians, que acontece às 9 horas da noite lá no Itaquerão. Então, quer dizer que foi uma coisa estudada. Então, não dá para marcar jogo no Canindé, não sei porquê. O Canindé, de repente, ficou um estádio que nem leilão tem mais lá, jogado às traças. O ideal seria marcar lá. Mas não houve possibilidade, o estádio não tem condição para isso. Não jogou o tempo todo em Barueri? Por que não? Barueri aconteceu esse negócio da faca e tudo mais. Então, jogar coisa em campo, pode jogar em qualquer estádio. Qualquer estádio. Mas ficou um negócio meio assim, meio perigoso. Talvez o estádio até seja interditado, sei lá. Então, eu acho que pela necessidade, está certo jogar na arena, sim. Está certo jogar. Eu acho que se o Santos for campeão, ele vai ser campeão lá. Não tem jeito. Está escrito nas estrelas. Então, o que está escrito nas estrelas e vai acontecer. Não tem jeito. Nos últimos anos, vão falar, mas o Pacaembu está interditado. Tudo bem, está interditado, vamos achar uma outra possibilidade. Vamos achar uma outra. Tem estádios aí que pode compor uma final de Copa São Paulo. Não precisa ser no estádio
de uma equipe com torcedores da mesma equipe, e é claro que fica... Porque o Palmeiras já tinha a vantagem da torcida, mas jogar no Allianz, eu acho que dificulta ainda mais para o Santos. O Santos acaba sendo penalizado. Jogou em São Caetano, teve vários jogos em São Caetano. Quer dizer, para o Santos, do ponto de vista técnico, é muito prejudicial. O Santos vai jogar no campo do adversário com a torcida rival. Então ele tem uma dificuldade muito maior. campo de grama sintética. Agora, só tem uma coisa. Isso que dá uma cidade não ter um estádio municipal. Mas tem. Tem, mas só que foi arrendado e agora está asfaltado o campo. Asfaltaram o campo. Então quer dizer que não temos estádio municipal mais. Então é uma cidade, que nem São Paulo não tem estádio municipal. Embora tenha a Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras e o Morumbi, o Canindé, né? Nós não temos estádio municipal. Quer dizer, é o preço que se paga, né, por estatizar a coisa. Bom, ou privatizar. Privatizar, desculpa. Privatizar. Olha, polêmica de lado, esse duelo entre Palmeiras e Santos vai colocar frente a frente duas das bases que mais rendem frutos hoje no futebol brasileiro. Dá uma olhada em como foram as campanhas dos dois times até a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, o próprio Zé Pais vai contar tudo sobre essa final pra gente amanhã. Além da polêmica sobre o palco da final da competição, também temos a semifinal entre São Paulo e Palmeiras, virando caso de polícia. Nos acréscimos do segundo tempo, torcedores são paulinos invadiram o campo e partiram para cima dos jogadores palmeirenses. Mas foram contidos pelos próprios atletas do São Paulo, do Tricolor. Para piorar a situação, vários objetos foram atingidos ou atirados no gramado, inclusive uma faca. Quando souberam do ocorrido, os seguranças do Palmeiras tentaram entrar em campo e foram contidos pela Polícia Militar. A partida ainda foi retomada 6 minutos mais tarde, mesmo sob protesto da Comissão Técnica e atletas do Palmeiras. Polícia Militar e Tribunal de Justiça de São Paulo seguem investigando o incidente. Assim, acho que a gente comentou sobre isso ontem no Mesa também. Não dá para você admitir, sob qualquer circunstância, uma faca no gramado. Mesmo que o São Paulo alegue, foi um torcedor, atirou uma marmita no gramado. Marmita tem faca, uma faca fura e pode matar. Aí a gente tem que levar em consideração que houve uma sucessão de falhas, né? Primeiro, a Polícia Militar, né, que deixou, que não vistoriou, né, devidamente quem entrou nesse estádio. Quer dizer, era para fazer uma vistoria impecável, né, porque você mesmo já para narrar jogos aqui da Gazeta... Sim, tive que deixar o jornal do lado de fora. Um jornal, hoje eu vi o Henrique Guilherme falando na Transamérica que já foi proibido de entrar com garrafa de água. Sim. Né? E ele lembrou uma coisa, que na Copa do Mundo, o que fazia? O cara chegava com a garrafa de água, Paulo, imediatamente, na última Copa, dava um copo de papel, o cara pegava o líquido dentro da garrafa, punha no copo de papelão e dava para o cara, e o cara entrava no estádio. Copo de papelão, você não vai atirar no campo, nem chega lá. Né? Então, quer dizer que eu acho que houve negligência da Polícia Militar em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse árbitro do jogo, ele arriscou-se demais. Quando aconteceu o que ele descobriu, que foi entregue a ele, a faca que ele tentou esconder, né? Colocar de lado, né? Dar uma de migué, que você vê que é uma faca que tem mais de 4 dedos, ou seja, se ela perfurar alguém, ela atinge os intestinos, por exemplo, se for na barriga, ela entra mesmo, né? Ela fura a pele, mais de 4 dedos, todo mundo sabe que é um punhal e é perigoso. Ele devia ter encerrado a partida, porque a partida já estava na prorrogação, ele devia ter encerrado. Ele não deveria ter continuado esse jogo, ele correu o risco de haver uma invasão, de quebrar um pau mais feio que esse aí, mas graças à intervenção dos seguranças do Palmeiras, que tiraram todos os meninos de campo rapidamente, não aconteceu nada. Parabéns para a segurança do Palmeiras. Chico, eu concordo que essa meia dúzia que fez tudo isso não deve estar nos estádios, isso acaba estragando o espetáculo. Eu acho muito difícil você fazer hoje
o que a Polícia Militar faz, até porque hoje tem várias formas de uma pessoa entrar com qualquer objeto dentro de um estádio, é só colocar na sola do pé. Vai ficar falando para todo mundo tirar o sapato? É complicado, é muito complicado o que nós estamos vivendo. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção e que eu tenho que falar, eu falei ontem, vou falar hoje novamente, o que me chama a atenção é que essa ira do torcedor não partiu do gramado. É isso aí. Essa ira do torcedor partiu por ele próprio. Nós vemos um Caio, um jogador jovem do São Paulo, vai lá e segura o torcedor. Ele é menor que o cara, hein? Ele deu peito para isso. Né? Poderia ter acontecido coisas piores. Imagine o torcedor agredindo um jogador do Palmeiras. Ia ser pior ainda. Ele não, ele foi lá, os jogadores do São Paulo, que estão sendo trabalhados muito bem pelo Alex, haja vista, muito bem, está conversando muito com esses garotos. Então eu fico com essa parte positiva desse jogo, que foi um bom jogo. Foi um bom jogo, a equipe do Palmeiras soube suportar a pressão da equipe do São Paulo e a equipe do São Paulo sai de parabéns. Foi um clássico onde nós vamos realmente ver agora numa final quem vai ser o melhor. Mas eu cobro da Federação Paulista de Futebol uma punição para o São Paulo. Não pode deixar passar em branco isso aí. Porque se deixar passar, abre precedente e vai acontecer de novo. Claro. Não na Copinha, mas talvez em outros campeonatos. Sem dúvida. Campeonato Brasileiro. Se não acontecer nada, outros vão querer repetir a mesma Punições têm que acontecer. Aconteceu com o Grêmio. Aconteceu com o Grêmio, recente. isso aí. Tem que acontecer para quê? Para que o torcedor se conscientize que ele não é dono do estádio e não é dono do espetáculo. Uma punição que eu acho que deveria acontecer, Celso e Paulo Sérgio, é a eliminação do São Paulo na próxima Copinha. Aí já não cabe a nós. Na minha opinião, seria uma punição exemplar. Porque a Copinha, todo mundo sabe, é a vitrine dos garotos sub-20 do Brasil. E o São Paulo não jogando, aí seria... Mas já não pode ser tão agressivo assim também. Enfim, agora eu quero falar para... Depois dos garotos do Palmeiras conseguirem uma vitória importante no sábado, ontem foi a vez do time profissional fazer a estreia do Campeonato Paulista diante do Novo Horizontino em jogo adiantado da 5ª rodada da competição. E foi bem. Vamos com o Zé Paz e depois a gente conversa ou vamos conversar sobre o jogo de ontem? Vamos, Zé Paz, vai. Zé Paz está de volta das férias, está aí com um novo ar, todo leve, desestressado e aproveita para trazer as informações do Palmeiras. Grande noite para você, meu querido José Paz. Grande noite para você, Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso super e querido Gazeta Esportiva depois de 20 dias de férias. Estou de volta para falar justamente aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, que a gente acabou de ver aí. Ganhou por 2-0 do Novo Horizontino lá em Novo Horizonte ontem. E o técnico Abel Ferreira, Celso Cardoso, que você gosta tanto, escalou 3 zagueiros na partida deste domingo. Colocou o Gustavo Gomes e o Luan, 2 zagueiros de origem, de ofício, e colocou o Piquerez para compor o setor defensivo ali do Palmeiras, que ainda jogou num 3-4-3, teve o Zé Rafael, o Danilo, o Veiga, teve o Mike no meio campo, lá na frente Rony, Dudu e também o Gustavo Scarpa, enfim. Palmeiras que venceu muito bem, dominou a partida, mas jogou com 3 zagueiros e aí muita gente já tá criticando o Abel, é retranqueiro, joga com 3 zagueiros, não precisa disso. A gente lembra que isso já aconteceu na temporada de 2021, o Abel já jogou com 3 zagueiros na temporada passada e aí na entrevista coletiva ele foi questionado do porquê deste sistema, desta escalação com 3 zagueiros e ele respondeu isso daqui, meu querido Celso Cardoso. Roda aí. Um camaleão, quando muda de cor, ele continua sempre a ser camaleão. Ele só muda de cor, mas camaleão é sempre um camaleão. E eu gosto muito de utilizar esta metáfora para tentar explicar às pessoas. Podemos jogar em 1001 sistemas, o importante é que os jogadores saibam quais são os comportamentos que têm que ter com e sem a bola. E quando os jogadores entendem o jogo, eu já vos disse também, não é a primeira vez que eu digo, eles podem jogar em qualquer sistema. Mas eu às vezes pergunto-me a mim porque é que as pessoas aqui no Brasil têm alguma reticência aos 3 centrais. Se a última vez que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo jogou com Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Mais Cafu, mais Roberto Carlos, mais 2 volantes à frente, primeiros volantes na frente e só com o trio na frente, RRR. Portanto, é um sistema que é super
versátil, quer no aspecto defensivo, quer no aspecto ofensivo. Tá, então a palavra de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Daqui a pouco, Celso, eu quero que você comente essa metáfora aí do camaleão, mas daqui a pouquinho, porque agora eu vou mostrar para vocês, bota aí na tela, diretor, uma foto, porque o Patrick de Paula, sem querer, acabou vazando como será o novo uniforme do Palmeiras, a nova camisa do Verdão, que aliás deve estrear na próxima quarta-feira no Allianz Parque contra a Ponte Preta, jogo válido pelo Campeonato Paulista. Na tela para vocês aí, o Patrick de Paula foi tirar um sarro, foi zoar o Gabriel Menino, tirou uma foto do Gabriel Menino e acabou revelando como que vai ser aí o manto alviverde. É mole ou não, hein, Celso? Brincadeira, o Patrick de Paula acabou aí revelando como que vai ser esse uniforme. A Puma, que é a fornecedora de material esportivo aqui do Palmeiras, junto com o Palmeiras, vinham fazendo aí vários videozinhos, dando um aperitivo de como que ia ser nas redes sociais, mas aí o Patrick de Paula já revelou tudo, já mostrou como que vai ser o novo manto alviverde. Volto contigo, Celso, daqui a pouco você volta aqui comigo pra gente falar do Hendrick, o menino que tá dando o que falar aqui no Verdão. Vai daí, Celso. Tá certo, Zé Paz. Patrick de Paula fica dando spoiler aí do final da história. Sobre a questão do camaleão, eu queria só fazer um comentário. O Abel destacou 2002, 2 volantes, 3 zagueiros. É que ele não estava aqui para saber o quanto que o Filipão foi execrado e criticado. Nossa, é que ganhou a Copa do Mundo, mas ele levou paulada a Copa inteira. Sobre o camaleão, a questão é a seguinte, eu entendi o que o Abel quis dizer. Até porque vendo o jogo, a gente via o Palmeiras saindo com uma linha, aquela saída de 3, com o Luan centralizado, o Gomes pelo lado direito e o Piquerez do lado esquerdo. Mas quando se defendia, o Mike ia lá fazer a linha de 4 e fechar. Quer dizer, Celso, então... tinha momentos no jogo que tinha uma câmera aérea. Sim. E nessa câmera aérea, tinha momentos que havia uma formação de um 4-3-3. É isso aí, porque o Mike recuava, aí ficava o Gomes, o Luan e o Piquerez, e avançava o Veiga junto com o Zé Rafael. Tanto é que o Zé Rafael fez o primeiro gol. Né? Então, há uma variação tática na equipe do Palmeiras. E por isso que ele mantém. Né? Então, eu vejo ele jogando com muita inteligência, até na substituição. No segundo tempo, quando ele tira o Veiga, eu achei que ele ia tirar o Rony para pôr o Navarro. Ele tirou o Veiga, manteve o Rony ali no meio campo e jogou com o Verón e o Wesley, um em cada lado. E o Navarro, né? E o Navarro continuou ali. E aí entra o Atuesta também vindo de trás. Então há uma variação tática para aqueles que observam o jogo. Para aqueles que querem só criticar, três zagueiros. Sabe, já critiquei muito o Abel. Não tem por que criticar ele ontem, não. E eu vi a saída de 3. Mas quando não tinha bola, a defesa é uma linha de 4. Mas o mais importante de tudo, Paulo Sérgio, Celso, telespectadores, é que os jogadores entendem o que o Abel quer. É isso aí. É isso que é problema. Porque, importante. Às vezes o técnico fala uma coisa, o jogador entende outra. E dentro de campo ele não realiza aquilo que o técnico imaginou. Então, ele é bem isso mesmo. É a seleção do Felipão mesmo. E eu não vou dizer que tem a mesma qualidade, os jogadores do Palmeiras têm a mesma qualidade daquela seleção, porque não tem. Né? O RRR, que ele diz, é Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho. Isso não vai ter. Nenhum time do mundo vai ter esses 3 jogadores em nenhum lugar, em nenhum momento mais da história. E aquela seleção, Chico, muitas vezes o Edmilson se tornava um volante. É isso aí. Tanto é que ele chegou e fez gol. Não, era um grande capitão, né? Era o cara que mandava ali na zaga, era o cara que dava o grito, sai. Eu sempre que eu estava lá, eu via, dava para ouvir de onde eu estava. Né? Sai, todo mundo saía, bem, todo mundo vinha. Capitão mesmo era o Cafu, né? Mas o capitão, é o cara que falava. Na verdade, eu falo isso, o Cafu fica bravo. Mas quem mandava no time era o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele tinha o respeito do Felipão. Então, nos treinos, o Roberto Carlos é o que encostava na comissão técnica e ouvia as orientações e passava para o grupo. Porque o Ronaldo respeitava o Roberto Carlos, todo mundo respeitava o Roberto Carlos. Assim né? como o Cafu também. Assim como o Cafu também. Então, quer dizer que eu acho que esse camaleão aí, ele está certo. Também acho, concordo. A essência
Não muda, o que muda é a aparência. É isso aí. Ó, volto aqui agora com o Zé Paz. Tivemos mais destaques da coletiva do pós-jogo do Abel Ferreira, lá em Novo Horizonte. Não é isso mesmo, Zé? A questão do camaleão aqui já foi resolvida. Pois é, o Abel foi super questionado ontem na entrevista coletiva sobre o Endrick, do porquê do Endrick não está na pré-lista que o Palmeiras mandou lá na FIFA para participação no próximo Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 3 de fevereiro e dia 12 de fevereiro, lá nos Emirados Árabes Unidos. Por que o Endrick não está nessa lista? O Palmeiras tem até o dia 6 de fevereiro para mandar a lista final com 23 jogadores. A FIFA postergou, era para ser entregue essa lista hoje, mas postergou porque tem tido muitos casos aí de Covid-19 nos jogadores, enfim, nas pessoas pelo mundo, então a FIFA postergou. O Palmeiras vai estrear no Mundial no dia 8, então pode mandar essa lista final até o dia 6, 2 dias antes da estreia no Campeonato Mundial lá nos Emirados Árabes, que, repito, acontece entre os dias 3 e 12 de fevereiro. O Palmeiras deve viajar lá para os Emirados Árabes no próximo dia 2 de fevereiro. Vale lembrar que o Endrick tem só 15 aninhos, completa 16 no dia 21 de julho e aí sim vai poder assinar o seu primeiro contrato profissional. E ontem, na entrevista coletiva, o Abel tá demais, viu, Celso? Ele falou para onde que o Endrick tem que ir no mês de fevereiro. Diga lá, Abel. Nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo, né? E quando nós não damos tempo ao tempo, um jogador com 15 anos, ainda ontem, por exemplo, não jogou e eu acho muito bem esta gestão que se faz, que não sou eu que a faço, são os diretores e a comissão técnica da base do Palmeiras, que tem feito um trabalho extraordinário, não só quando eu cheguei, mas já antes, e os frutos estão aí. Portanto, não tenham pressa, não tenham ansiedade, ele mais cedo ou mais tarde seguramente que jogará na equipa principal, mas com 15 anos e depois de, se Deus quiser, e com o trabalho deles ganharem a copinha, o clube poder dar-lhe uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o melhor que lhe vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ainda só tem 15 anos. Eu acho que ele mandou bem demais e não vi nenhuma ironia, não. Ele só quis colocar as coisas no devido lugar. Eu acho que a palavra dele foi uma palavra correta. Ele respeita o talento do menino, mas fala para ele diretamente, calma, né? Não chegou a sua vez. Eu me lembro muito bem, ontem nós recebemos o Lulinha, e o Lulinha deu o conselho de que ele não deu certo no Corinthians, ele explicou isso para todos nós, porque ele não estava preparado para aguentar o tranco, que é diferente do menino do Palmeiras. O Palmeiras está com o time certo, arrumado. Ele tem 25 jogadores à sua disposição, vai ter que cortar 4 para viajar lá para os Emirados Árabes. Então, evidentemente que ele não ia cortar 5 para o garoto ir. Como é que você perde até o grupo? Você perde o grupo. Como é que você vai tirar? Você já vai tirar 4. Você tem que ir com 21. Né? Então, esses 4 agora ele vai colocar o Ender, quer dizer, e calma, vai chegar a vez que um dia talvez ele vá para o Mundial, mas já mais maduro, já mais experiente. O Lulinha ontem disse que não aguentou a pressão. Por isso que não deu certo no Corinthians. Além da pressão, né, por parte de dirigentes, por parte de empresário, tem a questão também que o time do Corinthians, na época, não estava aquele time que pudesse dar um respaldo para o Lulinha naquele momento. Lógico que hoje essa equipe do Palmeiras sim dá esse respaldo para o Endrick. Mas eu acho muito pertinente tudo que estão fazendo nesse momento em relação ao Endrick. Tiraram ele no último jogo contra o São Paulo, ele já ficou no banco. Isso aí. Porque já veio aquele gol de puxeta, aí ficou muito negócio, e o menino é isso. Colocaram ele no banco. Calma, baixa a poeira, peraí. Entrou no segundo tempo, já não entrou tão bem. Então é bom ter esses altos e baixos para o próprio garoto entender
que é um processo. Que é normal. Que é normal esse processo. Agora, desde o início eu tenho falado, tem que tomar muito cuidado. É um jogador diferenciado? É, mas tem que tomar muito cuidado Então com você ele. cria muita expectativa e é muito complicado lidar com a frustração. Isso aí. Eu só quero lembrar um dado histórico. O Paulo Sérgio fala isso de cátedra, porque ele foi revelado nas equipes principais do Corinthians. Ele não foi emprestado para o Novo Horizontino. Foi emprestado para o Novo Horizontino, disputou o Campeonato Paulista contra o Bragantino. Né? Primeira final caipira do estado de São Paulo, Novo Horizontino, caipira. Novo Horizontino, Bragantino. Infelizmente o Bragantino ganhou, vocês perderam, mas quando você voltou para o Corinthians, você ficou mais um tempo e logo foi para o exterior. Então quer dizer que eu acho que existe um período de maturação. Sim. É isso aí, tem que ter mesmo. E falando em Mundial de Clubes da FIFA, tá chegando a hora, torcedor palmeirense. E a gente continua a contagem regressiva para a estreia do Verdão na competição. Tá chegando a hora, hein, palmeirense? Hora de falar do Santos com o Jonas Campos, diretamente da nossa redação de esportes. O Peixe já começa o Paulistão com um desfalque? Grande noite para você, Jonas. Grande noite, Celso, Paulo Sérgio, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, um desfalque importantíssimo, ninguém mais, ninguém menos do que o técnico Fábio Carille, que pegou Covid-19, né, e está assintomático, está bem, em isolamento, mas fica fora da estreia do Santos, quarta-feira agora fora de casa, contra a Inter de Limeira. O Peixe, portanto, será comandado pelo Leandro Silva, Cuquinha, auxiliar de Carille. Não é o Cuquinha, irmão do Cuca, é o mesmo apelido, mas é o Cuquinha, auxiliar técnico de Fábio Carille, que entende bastante de Paulistão. 3 campeonatos paulistas como treinador, 3 títulos, os 3 à frente do Corinthians. Chico Lang tem saudade. Carille agora iniciando a temporada no comando do Santos, mas fora da estreia por causa da Covid-19. Quem também não vai estar nesse primeiro jogo do Santos contra a Inter de Limeira, Ricardo Goulart, né, principal contratação do Peixe, camisa 10, não foi regularizado a tempo, né? Tinha até sexta-feira para inscrever os jogadores, para eles aparecerem ali no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Não deu tempo ainda, tem uma documentação pendente lá da China. Ricardo Goulart, portanto, expectativa de estreia com a camisa do Santos contra o Botafogo na Vila Belmiro no dia 29. Aí fica a dúvida, né? Para esse jogo contra a Inter de Limeira, quem que vai jogar ali na frente? O Marcos Leonardo é uma opção, o Léo Batistão no jogo treino contra a Portuguesa Santista marcou 2 vezes, pode pintar por ali também. Então são dúvidas aí que saberemos provavelmente minutos antes da partida, na estreia do Peixe no Paulistão, quarta contra a Inter de Limeira. E uma outra questão interessante para debater, o Santos nessa temporada deve ter uma disputa interessante no gol, né? Porque o John, que foi titular por um bom tempo, disputou aquela final de Libertadores contra o Palmeiras, está de volta, recuperado de um problema no joelho. O João Paulo vive grande fase, deve ter uma briga boa também aí para ver quem será o titular da meta santista, Celso. Então é isso, o Peixe sem Fábio Carille e Ricardo Goulart começa a temporada quarta contra a Inter de Limeira fora de casa. Maravilha, Jonas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. João Paulo e John, se fizer justiça, João Paulo está jogando bem e terminou a temporada bem. Todo mundo fala da escola de goleiros do Palmeiras. Todo mundo fala. Mas ninguém fala da escola de goleiros do Santos. Ultimamente, o que o Santos tem revelado de goleiros bons... Sem falar que mandou o Jandrei pro São Paulo. Mandou o Jandrei pro São Paulo, que é um baita do goleiro. Jogou uma vez só, fechou o gol e não jogou mais. Então, com certeza, porque deve ter criado algum atrito lá dentro, não é possível. Só se justifica assim. E a escola de goleiros do Santos, ela tem tradição. Já jogou no gol do Santos o Marcos Santo Neves. Foi bicampeão do mundo. Bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo. Bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo. Jogou Rodolfo Rodrigues, né? E isso, toda essa experiência... Rodolfo não era da base, né? Não era da base, mas ele foi passando aquelas experiências, né? Foi passando aquela vivência. E aí vieram goleiros atrás de goleiros, e bons goleiros, e olha, o Santos está de parabéns nesse aspecto, porque o goleiro hoje, na minha opinião, é 50% do time, Paulo. 50% goleiro do time. Bom é outra coisa. Goleiro bom é outra coisa. Eu jogaria com o João Paulo, eu começaria com o João Paulo e eu também gostaria até de começar a observar esses próximos jogos, essas 3 grandes equipes que ainda não jogaram,
se eles vão manter a mesma filosofia do Palmeiras, de jogar com os melhores. Começar a competição com os melhores. Né? Nós estamos sempre falando, não, precisa pré-temporada, precisa segurar um, por outro. Não, o Palmeiras já mostrou, não. Vamos começar com o time certo e depois vai trocando. Né? Então, eu creio que o Santos precisa jogar com força total. Começar com força total. Não tem o Ricardo Goulart, que ainda não está inscrito, e o Carille com Covid. Estava assintomático, né? Boa recuperação mesmo assim para o Carille. E sempre olhando para a Copinha. Exato. Com essa garotada que vem aí. Vamos ver quem vai subir. O São Paulo tem um novo camisa 10 para a temporada 2022. A expectativa do torcedor são paulino é que desta vez o atleta escolhido esteja já à altura da tradição que esse número representa na história do clube e do futebol brasileiro. Eu juro que eu pensei que ele fosse ali, vai ser maestro do time ou vai ser mais um Zé do Batuque? Mas enfim, com a palavra o próprio Garrafa, que está lá no CCT da Barra Funda e chega com mais informações sobre o São Paulo, que estreia quinta-feira contra o Guarani lá em Campinas. Não pude evitar, Garrafa, uma grande noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Paulo, ao Chico, enfim, a galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É a grande questão do São Paulo, né? Como vai se encaixar esse novo São Paulo? Na reportagem a gente acabou mostrando aí que os últimos camisas 10 não foram do agrado da torcida, inclusive o Zé do Batuque, né? Com todo aquele currículo. Ele de ala quis pegar a 10 e mandar no time, mas não foi isso que aconteceu, apesar de toda a qualidade. Já nem está mais no São Paulo, saiu até brigado com diretoria e torcida. E agora é um São Paulo novo, um São Paulo com 5 novos jogadores, ou seja, quase meio time foi ofertado ao Rogério Ceni. Ele ainda quer mais pelo menos 2 reforços, se não vierem esses 2 jogadores, um zagueiro e um atacante pelos lados, talvez o Rogério tenha que, pelo aspecto financeiro, problema financeiro, recorrer às categorias de base, mas a estreia está confirmada, Celso, para a próxima quinta-feira no Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas, contra o Guarani. Para essa partida, o Rogério teve muitos problemas durante a pré-temporada. No total, foram 16 jogadores com Covid-19. Desses 16, 14 já estão treinando, mas nem todos treinaram ao mesmo tempo, porque enquanto um estava com Covid, o outro estava sendo liberado, aquele processo todo. E agora mais 2 jogadores entram nessa relação. São eles, o Igor Gomes e o Thales. Os 2 jogadores testaram positivo, estão isolados e estão fora da estreia do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. O mesmo acontece com o Luciano. O problema do Luciano não é Covid, não. O jogador vem apresentando muitas lesões. Já no início da temporada também tem uma lesão, está se recuperando. Então o início da preparação dele se deu um pouco mais tarde. Então ele também está fora da estreia do São Paulo na próxima quinta-feira. Amanhã o Rogério trabalha em 2 períodos, na quarta ele confirma o time, concentra a equipe e quinta-feira estreia no Paulista contra o Guarani. E o aspecto político, só para a gente fechar, muito agitado lá no São Paulo, viu? Ontem tivemos os conselheiros se reunindo e a mudança estatutária proposta e aprovada anteriormente por um grupo de aproximadamente 90 conselheiros, que mexia diretamente no tempo de mandato da atual gestão do São Paulo. Ontem foi uma nova votação e aí essa reforma estatutária ela foi cassada. O São Paulo volta a ter o estatuto anterior. Isso não significa que o São Paulo possa ter algumas novas alterações, porque algumas das alterações estatutárias agradam conselheiros que ontem votaram contra todas as medidas, não é? E o presidente Júlio Casares, inclusive, se manifestou em rede social, aceitou bem a decisão do Conselho e disse que democracia é isso. O São Paulo começa o ano agitado no âmbito político e dentro de campo ainda uma grande interrogação de como será esse São Paulo já a partir da próxima quinta-feira. Um abraço ao nosso José Diniz Neto, de volta a casa, né, Celso? É isso aí, verdade, Garrafa. Obrigado pelas informações de São Paulo. Zé Diniz já voltou com tudo, agitando, especialmente quando o assunto é São Paulo. São Paulo e camisa 10, né? Porque tá um negócio, esse negócio de camisa 10, né? Aí, no Corinthians, quem é o camisa 10? William. William. Ricardo Goulart no Santos. Pai Jus. Veiga no Palmeiras. Não é, é o Rony. Não. É o Rony. É o Rony. Que também não é um armador. Também não. Não é. Então, por que no São Paulo tem que ser um armador? Quem é o não 10 pode ser o Nicão. Quem é o 10 do Flamengo? É o Arrascaeta?
Eu não sei agora. Não, é o Diego. Diego. Diego é o 10. Que é um jogador meia, de armação. de armação. Né? Mas nesses 4 nomes que nós falamos aqui do Campeonato Paulista, nenhum é esse jogador de armação que vai, não, mas jogador de chegada. Então, por que o Nicão não pode ser esse jogador camisa 10? É lógico que o Nicão não é um Daniel Alves. Todo mundo é acostumado com o Dani, camisa 2, lateral. O Nicão é atacante, tá certo. Tem que jogar com a 10, personalidade. Lembrando que o Atlético Mineiro deu a 10 pro Hulk. Não é isso? O Hulk não foi o 10? E acabou sendo artilheiro do campeonato. Era o 10 do Atlético. Não lembro. Vê aí o chileno, se o Hulk era o 10, eu vou ver aqui. De qualquer maneira, esse 10 clássico nem existe mais. Tá difícil, ele está em extinção. Mas o Pelé, quando jogava e consagrou a camisa 10, ele era um ponta de lança. O Hulk é 7. O Hulk foi 7. Com a 7. Desculpa, então. Enfim, e o São Paulo, expectativa para essa estreia contra o Guarani? Como é que vai ser São Paulo do Rogério Ceni? Eu sempre tenho falado aqui, né, Celso, um São Paulo mais forte. Eu gostei das contratações, contratações importantes, em setores importantes nessa equipe do São Paulo. A garotada mostrou também na Copa São Paulo que pode fazer parte dessa equipe principal, ainda mais agora no Campeonato Paulista, então vai dar liga sim. Só uma coisinha. Fala, Chico. Derrota do Júlio Casares, hein? Foi. E vitória do Marco Aurélio Cunha, que está crescendo e nas próximas eleições, não sei se não se elege. O Corinthians estreia amanhã na temporada 2022, mas você não precisa esperar até lá para saber como o Silvinho vai armar a equipe. O Jonas Campos conta tudo pra gente. E o Jonas Campos volta ao Gazeta Esportiva agora com a atualização do noticiário corintiano. Fala mais pra gente sobre essa opção pelo Gabriel como primeiro volante no lugar do Cantígio. Pois é, Celso. Amanhã começa a temporada para o Corinthians, né? O Química Arena com 70% da capacidade do público. O Silvinho utilizou o Gabriel, né, como opção nos 2 jogos treinos, iniciando no chamado time A, justamente porque ele esperava uma convocação do Cantilho para a seleção colombiana. Essa convocação inicialmente não aconteceu, mas agora o atacante colombiano Muriel teve um probleminha e o Cantilho foi chamado de última hora para servir a seleção da Colômbia. O Silvinho havia confirmado Cantilho como titular para a estreia do Campeonato Paulista, mas agora a tendência é que ele volte para o plano do Gabriel ali como primeiro volante, até porque, para a tristeza da torcida corintiana, o Silvinho ainda não enxerga um meio-campo com Paulinho, Juliano e Renato Augusto. Prefere ter um homem mais sólido ali, com características de primeiro volante, e no caso seria o Gabriel. Precisa ver, porque o Gabriel agora está envolvido numa possível negociação com o Internacional, e o Duqueiroz, jogador que o próprio Silvinho admitiu que pode fazer essa função, tem treinado muito bem, marcou gols nos 2 jogos treinos que o Corinthians fez nessa pré-temporada, então também pode ser uma surpresa, pode ser uma boa opção por aí. Essa semana aqui deve ter também o anúncio do goleiro Ivan, como reforço, que estava na Ponte Preta. Vamos ver se a coisa se consolida e o Corinthians oficialmente anuncia o Ivan para ser a sombra do Cássio. Camisa 9, o Duílio descartou Diego Costa na última sexta-feira. Arthur Cabral segue o mistério, mas como o próprio Silvinho disse, o Timão inicia a temporada com Gustavo Mantuan. Aos poucos o Jô também deve retomar o seu espaço por ser o único centroavante de ofício do elenco. E uma última informação, gente, o Corinthians prometendo providências após o Rodrigo Varanda ameaçar a ex-namorada de agressão. Pois é, uma situação chata, vazaram aí conversas de WhatsApp do Rodrigo Varanda, garoto que disputou a Copinha agora com a ex-namorada, ameaças de agressão. O Corinthians promete tomar providências quando esse jogador voltar de férias para reintegrar o elenco. Celso. Certo, Jonas, muito obrigado pelas informações do Corinthians. Acho que Cantígio e Gabriel bem diferentes, mas o Silvinho não tem um outro jogador como Cantígio no elenco. Olha, Celso, eu sou favorável ao seguinte, é a estreia e o Chile me informa aqui que o Corinthians já tem um novo camisa 9. A 9 vai para o Roger Guedes, fim de conversa, pode jogar onde ele quiser, ele vai ser o 9 e fim de papo. Por enquanto é o 9, Roger Guedes. E camisa muito bem entregue, diga-se de passagem, Porque ele, a temporada passada, jogou muita bola.
Não, e Então, outra coisa, acaba com esse negócio de acaba com essa pressão. frescura De pressão para quem chegar. acabou. Porque depois desses 3 nomes aí, qualquer um que chegasse ia ter pressão. Ia ter pressão. Então é mais fácil chegar com outro número, joga ali no ataque, joga de centroavante e não tem a pressão que tem. E o Roger Guedes é um baita do jogador. Solução inteligente essa, porque tira o peso do camisa 9. Porque o Roger Guedes tanto faz jogar com 1, 2, 3 ou jogar com a 9 para ele é indiferente. Agora, se eu sou o Silvinho, eu entro com o Gabriel. Eu acho que se o Gabriel não for negociado com o Internacional, que existia essa conversa que ele iria para o Internacional, ele deve jogar. Rapaz, é a primeira vez que nós estamos concordando. Pô, Paulinho. Nossa, Claro. Porque é o seguinte, eu acho assim, o Duqueiroz está mais ou menos na mesma situação que qualquer garoto que sobe do juvenil para o titular, entendeu? Eu falei juvenil porque se falava assim no meu tempo, né? Então, sobe do aspirante, como eu falava, você era aspirante, né? Para o time titular. Então, o Duqueiroz tem que ir com calma. Ele é bom jogador, hein? Ele é bom jogador, mas tem que ir com calma. O Gabriel é experiente, já ganhou títulos pelo Corinthians, então ele deve ser mantido. E o adversário também aqui entre nós não é lá grande coisa. Não, e outra coisa, né? O Gabriel, ali no setor de meio campo, é o único que marca. E é o único que tem que ter fôlego para sair para marcar mas ali. falta qualidade. Mas na saída, qualidade você já tem. Você já tem ali com o Juliano, você já tem com o Renato, você já tem com o William, você tem com o Roger Guedes, você tem com o Paulinho. Qualidade você tem. Você precisa ter quem marque. Então não adianta só qualidade. Você tem que ter ali o cara que vai segurar o Rojão também. Camisa 9 aí, A Roger 9 do Roger Guedes, Guedes. pronto. Fim de Olha, papo. é isso aí. Acabou. Certinho. É o Quem melhor camisa 9 Quem diz que o Corinthians não tem um possível camisa pro 9? Olha, deixa eu dar um recado para você importante. Da enquete de hoje, a Federação Paulista de Futebol está favorecendo o Palmeiras ao colocar a final da Copa São Paulo no Allianz Parque. E a maioria respondeu que sim. 72% dos votos. Me parece meio óbvio isso, né? E o povo... Falei sim. Também Não, falei eu sim. falei não. Eu acho que tá verdade, certo. você falou não. Escolheram o melhor estádio. porque Acabou, tem mais Chico. segurança. Acabou. Amanhã tem mais. Abraço. Abraço. Tchau, Paulo. Um abraço, Renato. Valeu. Fique agora com o Jornal da Gazeta. É nóis, Palmeiras. Vai, Até Palmeiras. amanhã. Tchau. Aquela dama que...